Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Chegamos à sexta-feira, chegamos ao dia da preparação para o final de semana, para que nós estejamos descansando nos braços de Deus com a certeza que Ele tem cuidado de nós. Então, a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham também pela transmissão do Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis, canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, comente, para que o sistema compreenda que esta mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com você e cada família que você representa de um modo muito especial. Que você esteja sensível à voz de Deus na direção do Espírito Santo, com a certeza que Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você, da sua família, dos seus sonhos, planos e projetos. Deus tem cuidado da nossa vida a cada momento, para que nós cheguemos ao ponto em que Ele espera que nós tenhamos a vida eterna. É isso que Jesus fala em João capítulo 10, ele vai falar a partir do versículo 10, que aqueles que enganam os outros, disseminando palavras que não são verdadeiras e muitas vezes usando a própria Bíblia, que é a palavra de Deus para isso, mas pessoas que utilizam com má fé a palavra de Deus são pessoas que vêm para matar, roubar e destruir. Eles matam os nossos sonhos, matam as nossas esperanças, os nossos planos, né? Ele rouba, né, aquilo que é de Deus, que foi colocado de Deus na nossa mente, no nosso coração. Então ele vem para roubar, para matar. E se nós não tivermos esperança, se nós não estivermos com uma boa consciência e com um bom entendimento a respeito da verdade, nós seremos destruídos na nossa fé, seremos destruídos na nossa perspectiva espiritual. É por isso que Jesus nos diz que nós temos que conhecer a verdade, porque a verdade é que nos liberta. E ele diz, né, em João 17:17, a tua palavra é a verdade. Nós temos que nos santificar na verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. E em João 10, ele vai falar, o ladrão, que é aquele que rouba, né, aquela pessoa que quer nos matar, roubar e destruir, né? Ele vem com este propósito, o mundo tem este propósito, mas Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E de fato, o que significa isso? O que significa esta vida em abundância? A expressão vida usada nesse texto de João é a palavra zoé, que se refere à nossa vida espiritual, tanto futura, quando nós estivermos eternamente com Cristo, quanto no presente, onde Cristo está conosco, pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, observe a beleza da palavra de Jesus tratando da nossa espiritualidade. E aí nós temos que tomar cuidado para não confundir, né, o espiritismo com a espiritualidade. Nós somos seres espirituais, mas como cristãos, nós não somos espiritualistas, né? Por quê? Porque como seres espirituais, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós cremos que Deus é Espírito e que os seus adoradores adoram a Ele em espírito e em verdade, porque nós cremos no que a Bíblia fala, porque a Bíblia é a única regra de fé e prática para todo cristão. E quando nós observamos a Bíblia e a questão da ressurreição, como ela é apresentada de maneira íntegra, de maneira fiel e de maneira coerente, porque se eu tirar a coerência da Bíblia, eu estou trazendo incoerência para o próprio Deus em que eu acredito. E Deus não é incoerente. É por isso que Tiago fala que nele não há sombra de variações.
né? Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente, a sua palavra não muda. Jesus disse que nada será tirado da Bíblia, nada muda, né? É claro que nós nos adaptamos àquilo que é moderno, àquilo que é novo, àquilo que facilita a nossa vida e possibilita, inclusive, a propagação do Evangelho, como nós estamos fazendo agora, através da rádio, através do Facebook, através do YouTube. São sistemas de comunicações interligados, em que nós alcançamos muito mais pessoas com a palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que a palavra muda. A maneira que eu transmito tem um alcance maior, mas a palavra de Deus é a mesma. Os princípios, os valores de ética, de moral, de família, de respeito, de relacionamento social, de integração espiritual entre eu e Deus e eu, né, nessa via de mão dupla, esses princípios, eles não mudam, eles permanecem o mesmo. É por isso que quando nós estudamos a Bíblia e cremos que a Bíblia é a verdade da palavra de Deus, e a Bíblia nos apresenta a questão da ressurreição para aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador de suas vidas. Para que ele seja um Salvador, ele tem que ser Senhor. Senhor é aquela pessoa que você submete, é aquela pessoa que você obedece. Jesus Cristo, ele deu a palavra em forma de mandamentos, mas são mandamentos orientadores, para que nós tenhamos vida, voltando ao texto de João 10, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, e que esta vida em abundância comece aqui, comece agora, comece nesse exato momento com você, para que você estenda esta vida de paz, de tranquilidade, de harmonia, de felicidade com a sua família, com aquelas pessoas que você ama, com aquelas pessoas que compartilham a vida com você. Deus quer que nós vivamos em paz e tenhamos felicidade desde hoje, desde agora. Então, quando nós olhamos para a Bíblia desta maneira, nós vemos que todo o trato de Deus, todos os mandamentos de Deus são para nos proteger, são para nos guiar, para extrair o melhor que nós podemos ter aqui neste mundo, o melhor desta terra, usando uma expressão bíblica, para no futuro nós vivermos eternamente com o Senhor. A questão é, nós vamos viver eternamente com o Senhor quando? Quando Jesus Cristo voltar e ressuscitar os mortos. E se haverá ressurreição, né, é claro que dentro da ressurreição não cabe a reencarnação e nem o juízo imediato, onde as pessoas que morreram podem estar diretamente com Deus no céu ou sendo torturado num lugar chamado inferno. Né? Isso são teologias humanas que foram implantadas na Bíblia e, infelizmente, foram transmitidas para a maioria dos pensamentos cristãos. Mas isso provoca um Deus mau, um Deus incoerente com a Bíblia, porque quando eu falo que Deus tem que promover um sofrimento eterno para aqueles que não aceitaram a Jesus e para aqueles que não amam, eu estou transferindo a minha maldade para o coração de Deus. Em Deus não há maldade, Deus é amor, né? E ele é amor, ele não só sente o amor, ele não só tem o amor, mas ele é o amor, é a constituição de Deus. Então, ninguém vai viver eternamente sofrendo num lugar que, teoricamente, se chamaria inferno, né? Ninguém vai viver neste lugar. Mas também a pessoa, quando morre hoje, quando ela descansa no Senhor, a Bíblia fala que nesse descanso, ela está num estado de inconsciência, aguardando a ressurreição. E se vai haver ressurreição, não há reencarnação, né? Por quê? Porque a Bíblia, no texto de Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, olha o que o texto diz aqui. E assim,
aos homens está ordenado morrerem só uma vez, e depois disso vem o juízo. Né? Assim, aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então, quantas vezes a gente pode morrer? A gente não pode ficar reencarnando para melhorar de vida, para pagar aquilo que nós fizemos de errado na vida anterior. A reencarnação é uma impossibilidade bíblica, porque Deus determinou que o ser humano só vai ter uma vida humana, né? Então, ao homem, como diz o texto aqui da Bíblia, de Hebreus 9, 27, a ele está ordenado morrer uma vez só. Na sua morte, né, Deus chama esta morte de um sono. E ele fica neste sono, em estado de inconsciência, aguardando a ressurreição em Cristo Jesus, que só vai acontecer quando Jesus voltar. Só vai acontecer quando Jesus vier entre as nuvens, e a Bíblia diz que todo olho verá. Todas as pessoas que estiverem vivas verão Jesus entre as nuvens quando ele voltar. E ele vai ressuscitar os mortos, né, que aceitaram a ele como Senhor e Salvador de suas vidas, e aqueles que estiverem vivos e que recusaram a autoridade de Jesus serão mortos ali e ficarão mortos por 1000 anos, 1 milênio, até Jesus voltar novamente agora para fazer o juízo final. E nesse juízo final, todos aqueles que recusaram a Jesus serão exterminados, eles não terão vida eterna. Eles vão passar, né, mais 1000 anos no estado de inconsciência, e quando eles forem ressuscitados para receberem o julgamento final, a sentença final, essa sentença final é uma sentença de destruição eterna e não de sofrimento eterno. Quando nós compreendemos isso, né, nós vemos pela Bíblia que a reencarnação ela não cabe, ela não se acomoda com a ressurreição, porque a ressurreição ela exige um estado de descanso, de inconsciência, para que eu possa voltar à vida. Aquele que é reencarnacionista, ele acredita numa continuidade da vida em outra dimensão. E a vida não é escrita desta maneira para o ser humano dentro da palavra de Deus. Como fala o texto de Hebreus, ao homem é dado o direito de morrer uma vez só, e depois disso virá o juízo. Mas como que fica essa questão acerca dos que dormem, aqueles que descansam no Senhor, né? Nós não temos todas as revelações a respeito deste contexto, porque Deus quer que nós nos preocupemos com a nossa vida, para que tenhamos vida eterna. Deus não quer que nós nos preocupemos com a morte, nem que busquemos a morte. A Bíblia fala que Deus é contra a necromancia. Necromancia são aqueles que consultam os mortos, né? São aqueles que vão atrás de informações do mundo espiritual ou deste próprio mundo através da pessoa que desencarnou, a pessoa que morreu, o que seria um necromante, né? Um necromante é aquele que tem um culto aos mortos dentro desta questão que ele acredita, mas que biblicamente também existe uma impossibilidade aí, que porque esta pessoa que morreu, né, seja ela tenha aceitado o senhorio de Jesus ou não, de qualquer maneira, ela está em estado de inconsciência e ela não volta para falar com ninguém. Mas o adversário de Deus, como diz a Bíblia, pode se transformar até em anjo de luz. E muitas vezes, quando aquelas pessoas que buscam os mortos para ter informações a respeito da vida do além ou da vida dele mesmo, né? Este adversário de Deus, que pode se transformar até em um anjo de luz se ele quiser, né? Ele muitas vezes se passa por aquela pessoa que morreu
né, para enganar aquele que está procurando, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado e é por isso que nós temos que olhar para a Bíblia. Como eu disse, a Bíblia não revela todas as coisas a respeito da morte, porque ela quer que nós cuidemos da nossa vida aqui para que tenhamos vida eterna. O texto de João 10:10. Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas como fica quando uma pessoa morre, quando uma pessoa descansa no Senhor, aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você compartilhou a vida, aquela pessoa que mesmo que estava distante, mas você continuou amando, continuou tendo uma ligação, um elo forte com essa pessoa pelo amor de Deus e pelo Espírito Santo que habita em você, porque é uma pessoa que te ajudou a construir a sua vida. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, né, a sua esposa, o seu marido, né, qualquer pessoa que você tenha um vínculo onde ele ajudou você a crescer, a se construir, a ser o que você é hoje. Né? As pessoas que passam pela nossa vida nos ajudam, né, a ter compreensão da vida, nos ensinam e vão nos construindo para que nós sejamos, de fato, o que somos hoje. No texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, não queremos que vocês ignorem uma verdade a respeito dos que dormem, para não vos entristecerdes por demais como aqueles que não têm esperança. Então, quando nós perdemos alguém que nós amamos, quando nós temos esse tempo de afastamento pela morte, nós sentimos saudade, nós sentimos a ausência da pessoa, nós continuamos amando esta pessoa, mesmo que ela está descansando, mesmo que ela está dormindo, mas nós não podemos entrar em depressão, nós não podemos sofrer por demais, né? Não podemos, é melhor mudar o termo, né? Nós não devemos, porque nós temos a esperança da ressurreição em Jesus Cristo. Então é o que o texto diz assim, aqui, né? Que nós não devemos nos entristecer por demais como aqueles que não têm esperança. Então, o que o texto está dizendo, em primeiro lugar, é que aquele que se entristece demais, aquele que não se conforma com a realidade da vida por causa do pecado, e o salário do pecado é a morte, então todos nós vamos passar pela morte, mas a pessoa que não aceita esta realidade, a pessoa que tem dificuldade em compreender a vida proposta por Deus, também vai ter dificuldade de compreender a morte, e se ele entender que é só esta vida que ele vai viver e que ele não tem mais a oportunidade de reencontro com esta pessoa amada, ele vai sofrer por demais. Mas aqueles que conhecem a palavra de Deus e têm a esperança da vida eterna, né, vai ter uma perspectiva de vida diferente. Mesmo que sente a saudade, que sente a ausência, chora algumas vezes, né, pela ausência da pessoa amada, mas mantém a esperança, porque sabe que vai reencontrá-la novamente na ressurreição em Cristo Jesus. Continuando o texto de 1 Tessalonicenses 4, agora o versículo 14, olha o que o texto diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Olha o que vai acontecer. Se Jesus voltasse hoje, o que aconteceria? Nós, os vivos que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, se Jesus voltasse hoje, não é porque a gente está vivo que a gente vai encontrar com Jesus primeiro, né? Ao contrário, olha o que o texto fala no versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus,
descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem são os mortos em Cristo? São aqueles que entregaram suas vidas às mãos de Deus, aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, seguiram obedecendo a palavra de Deus e sendo guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Estes são o que a Bíblia fala aqui, os mortos em Cristo Jesus. E esses mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, mas ressuscitarão num novo corpo, num corpo incorruptível, num corpo glorificado, para poder viver eternamente com o Senhor. Depois nós, os vivos, os que estamos aqui, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha como o texto termina, no versículo 18, ele termina assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É uma palavra de consolo do Espírito Santo. É uma palavra de esperança, de fé, de direção espiritual e de verdade. Então, o que acontece? Que ao ser humano foi dado por Deus o direito de morrer uma vez só. Ele vai ficar na morte como se estivesse dormindo, por isso que o texto começa falando acerca dos que dormem, né, no versículo 13, né, acerca dos que dormem. Eu não quero que vocês ignorem uma verdade para não entristecerem por demais, né? Então, aquele que morre, descansou no Senhor, né, ele está dormindo, aguardando a ressurreição. Esta ressurreição da volta de Cristo é chamada por Apocalipse, né, João a chama de primeira ressurreição, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão um corpo incorruptível. Nós que estivermos vivos, se Jesus voltasse hoje, ou aqueles que estarão vivos quando Jesus voltar, terão os corpos transformados, né, para este corpo incorruptível, né, um corpo que não tem pecado, que não vai ter mais doença, não tem mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. Então, nós, junto com aqueles que ressuscitaram e aqueles que foram transformados pelo poder de Deus, juntos, o texto diz, estaremos para sempre com o Senhor. E este é o consolo que nós temos em Cristo Jesus. Então, mesmo que você tenha perdido alguém que você ama, mantenha a sua esperança, a sua fé, a sua percepção de direção espiritual para a vida eterna. Descanse nos braços de Deus, porque Ele tem cuidado de você de um modo muito especial. E durante a sua vida, lembre-se que eu disse, Deus quer que nós olhemos para a nossa vida. Durante a nossa vida, ame mais, abrace mais, como diz a música do Tiago Brado, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar, né? Dê mais valor à vida do que à morte. Muitas vezes as pessoas se reúnem, se encontram, vão visitar o outro no momento de luto, mas durante a vida não foram visitar. Durante a vida não estiveram com ele. Durante a vida tiveram a oportunidade do abraço, do beijo, do carinho, mas estavam distantes. Mas quando a pessoa morre, né, todos os amigos, toda a família, todos aqueles que amam se reúnem. Será que as pessoas não estão dando mais valor à morte do que à vida? Jesus quer que nós tenhamos esta reflexão, que demos mais valor à vida. Então, durante a vida, que você ame mais, abrace mais, beije mais, converse mais, ouça mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar, mas nós sabemos que Jesus está voltando e seremos ressuscitados pelo seu poder, e aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador viverão para sempre, para a eternidade, e nós estaremos não só com o Senhor, mas com todos aqueles que nós amamos e que buscaram a Deus em espírito e em verdade. Vamos orar?
Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está nos ouvindo, sobre cada família por eles representados, e aqueles que estão em processo de luto, aqueles que estão em processo de dor. Que o Senhor acalme o coração, mantenha a esperança e ofereça o consolo necessário para que em Cristo Jesus todos nós sejamos mais que vencedores. Que as tuas bênçãos estejam sobre todos nós, sobre os ouvintes da rádio, aqueles que acompanham essa mensagem pelo Facebook, pelo YouTube, que as tuas bênçãos, teus cuidados e o teu amor esteja sobre cada um deles e sobre cada família por eles representado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, em nome de Jesus.